Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso canal no YouTube, do Grupo de Estudos Paulo de Tarso. Hoje é um dia muito feliz, porque vamos dar início ao curso, ao estudo dos Vedas, do Vedanta e do Bhagavad Gita, que tão pouca gente conhece, mas que hoje teremos aqui o nosso irmão querido, Dr. Luiz Mário Duarte, que vem aqui para iniciar, para dar aula inaugural desse futuro curso. Seja bem-vindo, Luiz Mário, obrigado pela tua presença. Prazer. É uma honra estar aqui com vocês. E a missão de dar esse curso, de ensinar tudo isso, vai ser do nosso irmão aqui, Marcelo Paturi. Tudo bem, Marcelo? Prazer. Oi, tudo jóia. Prazer é meu. Então, gente, quem tiver dúvida, o que são os Vedas? O que é o Vedanta? Quem é Krishna? Quem é Arjuna? O que aconteceu entre eles? Tudo isso a gente vai conhecer um pouquinho hoje, porque o tempo é pequeno. A Índia tem uma cultura milenar, tem livros sagrados, tem grandes mestres da espiritualidade. E tudo isso veio originário de uma migração planetária. Os hindus, assim como os chineses, como os egípcios e como os hebreus, foram degredados de capela. E vamos escutar só um pedacinho da história daqueles que foram degredados como hindus. Que maneiro. Sempre a mesma chaga. Sempre a mesma chaga. Sempre o egoísmo. Sempre o orgulho, sempre o exclusivismo, sempre a ânsia de dominar, sempre a ânsia de submeter o semelhante. Sempre essa ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os grupamentos israelitas. Esse grupamento, que abrigou também os arianos, é talvez o povo mais espiritualizado, conhecedores de eras remotíssimas da lei da reencarnação, conhecem os corpos espirituais, conhecem as técnicas de cura, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação, berço das filosofias de todas as ciências da Terra. Por que caíram? Por que caíram? Elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, diz Emmanuel, mas fortes raízes de uma vaidade poderosa.
cristalização do orgulho religioso. Em contato com os povos primitivos que aqui estavam, herdeiros de uma ciência e de um patrimônio espiritual gigantesco, os hindus preferiram escravizar do que educar. Preferiram separar do que confraternizar-se. E embora tenham construído uma civilização e uma tradição, onde todos os povos da terra beberam quando tiveram sede de espiritualidade, é na Índia milenária que nós vamos presenciar um dos fenômenos sociais mais tristes, que é a divisão entre árias e párias. Uma separação social truculenta, que até mesmo a alma grandiosa de um Gandhi teve muita dificuldade em remover. Sempre a mesma chaga, sempre a mesma chaga. Sempre o egoísmo, sempre o orgulho, sempre o exclusivismo, sempre a ânsia de dominar, sempre a ânsia de submeter o semelhante. Sempre essa ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. Estejamos conscientes de quem é o verdadeiro inimigo. E vamos fazer a nossa prece de abertura, juntando as nossas mentes, os nossos corações, elevando-os a Deus, Pai Criador, Brahman, aos mestres Jesus e Krishna, que se abraçam na nossa consciência e espiritualmente pedimos que possamos vencer a grande batalha das nossas vidas contra nós mesmos, contra o egoísmo que ainda habita em nós, contra o orgulho que ainda habita em nós, contra a vaidade que ainda habita em nós, para que possamos gozar da liberdade reencarnatória e que possamos ajudar outras consciências a se libertarem da prisão do ego, da matéria e das reencarnações. Amado e querido mentor deste grupo, Paulo de Tarso, em teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, e em nome de Deus acima de tudo, pedimos a proteção e a devida permissão, e que o nosso irmão Luiz Mário seja abundantemente inspirado a tudo que necessita ser dito na tarde de hoje. Graças a Deus. Muitos de vocês, com certeza, já sabem que o Bhagavad Gita é a história de um encontro. Chegou o mestre, tá bom? Oi, estão me vendo agora? Estão me ouvindo? Perfeito. Bom, gente, como eu estava falando, o Bhagavad Gita é a história do encontro de Arjuna e Krishna no meio de uma batalha. Uma batalha de uma família
contra outra família. E Arjuna não sabia que essa outra família, na realidade, era a sua própria família. E no meio da batalha, tudo para. Porque essa batalha, que no Bhagavad Gita está como uma guerra externa, na realidade representa a nossa luta interior contra todos os instintos ainda ligados a consciências inferiores, às necessidades da matéria, assim como também é muito mal interpretado o islamismo, quando fala de uma jihad, que não é uma guerra contra os Estados Unidos, que é uma guerra... Marcelo, fala aí do Bhagavad Gita. Com a glória. Eu comecei a falar que tinha Arjuna, tinha Krishna, que tinha uma batalha, que tinha uma guerra, que parou tudo, que os dois se encontraram, e aí? Oi, pronto. Você está me ouvindo agora, Paulo? Agora estou. O Luiz Mário sumiu, né? Eu não estou escutando mais o Luiz Mário. Ele está com problema de programa. Vamos em frente, é contigo. Bhagavad Gita. Mas o que você estava falando? Eu vou em frente a partir de onde? Você estava falando da Bhagavad Gita? Do livro? Bhagavad Gita, Arjuna encontra com Krishna no meio da batalha. E aí? Entendi. Tá, entendi. Então você estava falando da Bhagavad Gita. É que eu tinha sido excluído aí da transmissão, mas aí que bom que eu estou de novo. Então é o seguinte. Gente, eu por acaso eu estou com a camisa deles aqui, ó. Aqui. Esse aqui é Krishna numa carruagem de batalha, falando para Arjuna, que está aqui, tá vendo? Camisa legal. Uma carruagem de batalha, Krishna e Arjuna conversando aqui, tá vendo? Aí é o seguinte, essa camisa do livro Bhagavad Gita é um nome complicado, né? Bhagavad Gita. É o seguinte, gente, os Vedas, Veda significa conhecimento, a palavra Veda. Então, Veda é uma palavra em sânscrito que significa conhecimento. Mas conhecimento de quê? Os Vedas, nossa, conhecimento de tudo que você imagina. Mas, basicamente, é o conhecimento de si mesmo. Mas eu me conheço muito bem. Então, espera um pouco. À medida que a gente for falando dos Vedas, a gente vai ampliando esse conhecimento, sabendo da nossa natureza, qual é a nossa natureza espiritual, o que é espiritual, o que é material. E o interessante dos Vedas é que, apesar de ter sido escrito há muito tempo, ele é bastante aplicado nos nossos dias. E quando a gente vai entrando nesse conhecimento dos Vedas, aí vocês vão falar, nossa, mas por que eu vou estudar os Vedas? Por que eu vou ouvir, né, Shruti? Por que eu vou ouvir sobre os Vedas? Por que eu vou... Para quê? Que quando a gente estuda contabilidade, eu sei, eu preciso do meu trabalho da contabilidade, então eu vou estudar contabilidade. E os Vedas? Por que eu vou estudar os Vedas? É porque a gente vai se sentir cada vez mais pleno, mais feliz, mais autossuficiente, mais autorrealizado, certo? A gente vai, então, buscar dentro de nós mesmos a felicidade, a plenitude. Plenitude é purna em sânscrito. Então, a gente vai atingir um estado transcendental. Transcendental a quê? A nós mesmos. Pensa bem, nós é que criamos as nossas próprias limitações. A gente vai ser transcendental às nossas próprias limitações. E a gente vai viver uma vida mais plena, mais feliz. Esse é o objetivo dos Vedas. Então, e quem não quer isso? Todo mundo quer. O estudo dos Vedas tem que ser uma coisa agradável, que flui, para a gente aplicar no dia a dia. Então, os Vedas significam isso, um conhecimento para a gente aplicar no dia a dia, tá bom? Não é um conhecimento teórico para eu saber coisas sobre espiritualidade, sobre matéria, sobre mim. Se não for aplicado, de nada adianta. E aplicar os Vedas é um grande barato. O que você estava falando, Paulo, sobre um livro chamado, é difícil pronunciar, né?
para quem está começando. Bhagavad Gita, a pronúncia correta é Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Então, mas aportuguesado fica Bhagavad Gita. Então, esse livro que é difícil falar, mas depois vocês vão pegar o jeito. Marcelo? O que é esse livro? Oi? Só para dar uma notícia, o Luiz Mário está voltando, tá? Então tá. Vai levando então, aí. Esse livro, Bhagavad Gita, por que ele é tão famoso? Porque ele, o que você estava falando, Paulo, sobre esse livro, você pediu para eu falar um pouquinho sobre ele. Esse livro, ele resume o conhecimento dos Vedas. Então aí está o Luiz Mário de novo, né? Beleza. Grande Luiz Mário. Eu estou ouvindo tudo lento. Tudo lento, né? Então vamos dar uma ganechada aí nessa parada. Olha o Ganesha aqui. Vamos ver se... Ele devolveu a imagem, vocês estão vendo a minha imagem, mas eu não estou ouvindo vocês. O som tá péssimo, eu não ouço vocês. É até bom essa primeira aula para a gente ir testando aí nesse som. Tá tudo lento, o som tá lento. É como se vocês estivessem em rotação 16, é engraçado. Nossa, já estamos vivendo o não tempo. Isso é transcendental. Vou sair de novo e vou entrar de novo. Tá. Não, fica aí, rapaz. Então segue, Marcelo. Então é até bom esse nosso primeiro encontro para a gente testar, para o Itamar também ver a técnica, né, a transmissão, porque a gente vai começar, pelo que eu entendi, né, Paulo? A gente vai começar o nosso estudo mesmo a partir de janeiro, não é isso? Hoje é o nosso primeiro encontro com essa aula inaugural que vai ser dada pelo Luiz Mário, e a partir de janeiro eu que vou prosseguir, não é? E aí, para sempre será assim, para sempre, até quando Deus quiser. Que vamos estar sempre juntos nas primeiras quartas-feiras de cada mês, não é isso? Tá. Então, esse livro aí que você estava falando, Bhagavad Gita, é o livro que eu mais estudo. Por quê? Porque ele resume o conhecimento dos Vedas. Primeiro sábado. Primeiro sábado, é isso aí, Paulo. É o primeiro sábado de cada mês, né? Estaremos juntos. E vai ser um prazer. Sempre às 5 horas, né, Paulo? 5 horas da tarde, 17 horas, não é isso? Isso. Beleza. Então é isso aí. Estaremos juntos. Hoje foi um pouquinho mais cedo por causa do Luiz Mário, mas estaremos juntos, então. Primeiro sábado de cada mês, às 17 horas. Maravilha. Então, esse livro, que é a Bhagavad Gita, ela, como eu falei, resume o conhecimento dos Vedas. Tem um texto nos Vedas, um texto na parte mitológica deles, que diz assim, tem um estudante, né, que quer estudar os Vedas. Aí ele viveu durante 100 anos e não conseguiu estudar. Aí ele falou para o mestre dele, que tinha poderes místicos, mestre, eu preciso de mais 100 anos para continuar estudando os Vedas, não deu para estudar tudo. E o mestre deu para ele mais 100 anos. No final, então, dos 200 anos, o discípulo falou, mestre, ainda não deu para estudar. E aí, quero mais 100 anos. Então, o mestre deu mais 100 anos para ele. Então, no final dos 300 anos, o discípulo falou, mestre, ainda não rolou, não deu. Quero mais tempo. Aí o mestre falou, olha, meu filho, agora não tem mais tempo, não. Vai morrer mesmo. Om Namah Shivaya. Então, o que essa brincadeira quer dizer? Os Vedas têm uns estudos muito longos. Em uma vida, não daria para estudar todos os livros dos Vedas. Então, a Bhagavad Gita é bom porque resume todo o conhecimento dele. É um resumo. Por isso, esse livro é tão famoso. Tá? Agora, o Luiz Mário chegou aí. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. O som tá bom agora? Tá. Então, foi uma mágica aí do Itamar junto com o Ganesha. Ganesha. O que você falou pro povo aí, Paturi? O Paulo estava falando da Bhagavad Gita, eu falei o que era esse livro, só isso. Ah, tá. Na verdade, eu enrolei até você entrar. Paturi, você estuda Vedanta há quanto tempo? Olha, eu estudo há 15 anos. Eu comecei com um grupo do EITA há 15 anos, não foi, Dani? Uns 15 anos? Mais até. Mais que 15? Então, a Dani está aqui do meu lado. É uns 17? Já tem isso tudo? Caramba, tu é velho, caramba. Olha, é o seguinte, já faz, então, segundo a Dani, aqui uns 17 anos, eu entrei no grupo do EITA.
de monges, Hare Krishna. Então eu fiquei lá estudando no ashram dele durante uns 2 anos. Então, meu primeiro Onde? Qual ashram? Na Índia ou aqui no Brasil? Aqui, eu sou simples. Assim, você é da ISKCON ou da Gaudiya Mata? ISKCON. Da ISKCON, tá. ISKCON. Foi no grupo Hare Krishna lá de Vrajabhumi. Foi meu primeiro contato com o Vedanta, com o grupo do Eita. Então, eu estudei a interpretação de Prabhupada lá. E era no grupo Hare Krishna, em Vrajabhumi. Pois é, então esse foi o meu primeiro contato, que eu me apaixonei profundamente. E depois eu comecei a fazer vários cursos, inclusive com a Glória Arieira. Aí, quando eu fui estudando os Vedas, eu comecei a ler vários autores, principalmente da Bhagavad Gita. E aí vi que os autores tinham divergências de tradução. Eu falei, meu Deus, como assim divergência de tradução? Não estou entendendo. Um traduzia kama, a palavra kama em sânscrito, K-A-M-A, como desejo. Outro traduzia como luxúria. Outro traduzia como desejo sexual. Eu falei, poxa, eu não estou entendendo. Tanta divergência de tradução. Um traduzia Atman como mente, outro como espírito. Eu falei, não estou entendendo essa divergência toda. Aí, como eu já estava apaixonado pelo assunto, tive que fazer um curso de sânscrito, para eu mesmo poder ler e traduzir a literatura. E foi isso que eu fiz. Não me aprofundei, assim, tanto em sânscrito para virar um doutor em sânscrito, mas estudei o suficiente para traduzir, com a ajuda de um dicionário e outros autores. E pronto, e aí comecei a fazer vários cursos, Dvaitas e Advaitas, principalmente Advaitas. Mas é muito bom a gente ter as duas visões, viu? Eu também acho. Eu tenho as duas também. Hoje eu não me considero nenhum nem outro. Até a própria Bhagavad Gita, ela não é Advaita nem Advaita. A Bhagavad Gita é um texto amplo que abrange todas as visões. E é muito bom a gente ter as duas visões, viu? Concordo com você. E como é que você chegou nesse grupo? Agora eu estou curioso. Para mim, você era espírita, que tinha curiosidade com Vedanta e ia dar um toque no pessoal. Não, você é um vedantino, né? Então, estou curioso de saber como é que o Paulo chegou a você e colocou você Eu sou um vedantino curioso do espiritismo, porque eu já fui espírita, sabia? Eu fazia parte do grupo de desobsessão e dava passe, trabalhei em centro espírita. A minha mãe era espírita, então eu cresci nesse meio. Já fui da igreja messiânica também, jorei, sabe? Adoro o jorei da igreja messiânica, assim. Então, já fui macumbeiro também, já matei bicho. Acredita? Já matei bicho. Acredito que você está dizendo. Que triste! Hoje eu tenho um bichinho aqui, ó, que eu não vou matar. Olha quem está aqui. Deixa eu pegar. Nossa, você é médico, Marcelo? Mas está sempre aqui, ó. Não é linda ela? O nome dela é M. Linda, M. Então é o seguinte, eu não sou médico, não. Médica é a Dani. Só a Dani. Ela é médica. E você também é médico, né? Mas eu não sou, não. Não sou, não. Bom. Na vida normal, eu sou funcionário público. Tá bom. E na vida sem ser normal, eu atendo pessoas, assim, quase todas as noites, baseado no conhecimento dos Vedas, principalmente da Bhagavad Gita, e jogo tarô, faço mapa astral, essas coisas, sabe? Legal, Marcelo. Muito bom. Então, é isso. Como é que eu conheci o Paulo? O Paulo é o seguinte, eu dava aula, ou não sei se eu dava ou ainda dou, de Bhagavad Gita num centro espiritualista, que é a Casa de Padre Pio. Aí, com a pandemia, eu não sei o que vai rolar, também nem sei se eu vou continuar lá, tá incerto. Mas aí, o pessoal da Casa de Padre Pio, de alguma forma, conhece o Paulo. E aí, me apresentaram para ele, para eu participar desse grupo aqui. Ah, legal. Tudo bem. Então, agora eu entendi o caminho. Tá bom. Vamos lá. E o Paulo tá com... Liga o microfone aí, Paulo. Eu falei pro Itamar para não botar minha cara, que acho que era eu que estava dando esse curto-circuito aí na transmissão. Não. Acho que coisa de computador mesmo, de internet. Sei. Um espírita interpretaria isso como obsessão, né? Obsessão. Referência da escuridão, para a gente não falar. Mas deu tudo certo.
Eu conheço lá no Padre Pio o Michael. Gente boa, Michael. Que ele foi da Sociedade Espírita Ramatiz, onde eu trabalhei mais de 15 anos. O Michael me convidou uma vez para fazer uma palestra no Padre Pio. Eu acabei não podendo acertar minha agenda com ele, aí ele nunca mais chamou. Mas eu tenho o grupo dele na internet, ele sempre aparece dando notícia da casa do Padre Pio e tal. Legal. É bom saber que é você que ensina lá, Marcelo. Muito bom. Eu acho que se os espíritas soubessem Vedanta, eles poderiam ter uma clareza muito maior sobre o espiritismo, sobre os postulados espíritas, porque o espiritismo, de alguma forma, está alinhado ao pensamento védico, né? Tanto pelos ensinamentos do Cristo, que são totalmente védicos. Nós podemos fazer uma leitura, eu diria, até rigorosa, em termos de Vedanta, sobre o que Jesus ensina. Tem alguns textos, tem alguns ensaios sobre isso, em um livro publicado. Tem pelo menos 2 livros publicados, um deles é do Prabhavananda, que ele fala, ele discute o Sermão da Montanha à luz do Vedanta, tá? E mostrando que o que Jesus ensina é védico. Ele não pode ensinar coisa diferente mesmo, né? Porque se ele fala da verdade que liberta, ele tem que falar do mesmo assunto, do mesmo tema que os Vedas tratam. Não há alternativa. E se a verdade é universal, a conclusão tem que ser a mesma. Ainda que seja em uma outra cultura, ainda que seja num outro idioma, né, ele tem que estar falando da mesma coisa. Tá? Então, e como o Espiritismo ele tem uma visão reencarnacionista, ele se aproxima de uma visão reencarnacionista do hinduísmo, né, que resolve uma série de questões teológicas e filosóficas, né, para os problemas do espiritualismo. E você, quando conjuga essas duas visões, né, o espiritismo poderia aprender muito com eu estou falando sério mesmo, para aprender mesmo, não é no sentido de se beneficiar. Por que aprender? Porque os hindus eles já investigam pelo menos há 8.000 anos essas questões. O espiritismo tem 150, 160 e poucos anos de existência. Ainda que ele esteja sobre os ombros de gigantes do cristianismo, ele é um ensaio recente, de qualquer forma. Então, quem chega tem que ter a humildade de reconhecer o conhecimento amplo de outras culturas. O espiritismo mesmo, ele convida as pessoas a buscar esse conhecimento, né? Então, Allan Kardec, ele faz notar que o espiritismo está em todas as culturas e que as pessoas deveriam estudar todas as religiões do mundo. E o que vocês vão fazer nesse grupo é estudar, segundo o meu ponto de vista, acredito que do Marcelo também, que é um apaixonado pelo assunto, a visão mais profunda e definitiva sobre o espírito, sabe? Seja na visão doeita, na visão adoeita, ela tem formas de ver diferentes, mas chegando sempre a conclusões muito parecidas sobre a natureza do ser, a natureza de Deus, a natureza do indivíduo, da alma e do mundo. Qual é do que significa o mundo, a pessoa e Deus e a relação entre esses elementos, ok? Oi, Fã, querido. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? 11 capítulos. 7 estão ligados à reencarnação. Eu tenho que deixar aqui uma nota e dizer para as pessoas que o Kardec, ele não era, é um pseudônimo, né? Ele não era reencarnacionista. Foram os espíritos que falaram para ele que existia, entendeu?
E isso foi um ensinamento unânime, né, oriundo de médiuns que eram cristãos, né, distantes de qualquer padrão de ideias reencarnacionistas em plena França do século XIX. Então, eu acho muito curioso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Espiritismo atravessou essas décadas todas batendo muito na questão da reencarnação. Mas se você for na Bhagavad Gita, nos Vedas, né, de uma maneira geral, eles falam de reencarnação. Mas eles não falam, eles não colocam todas as fichas da reencarnação como uma lei que explica todas as situações do mundo. É um corolário, é natural que haja reencarnação do ponto de vista hindu. E eles têm uma visão um pouquinho diferenciada, né? Porque como o hindu tem o olho no pote, no final do arco-íris, ele quer a iluminação. Então, o objetivo é quebrar a roda de samsara, você interromper exatamente o ciclo reencarnatório. E o discurso espiritista, normalmente, ele gira em torno de um elogio, de uma apologia da reencarnação, ok? A reencarnação é um fato. Com o tempo ela vai ser definida cientificamente nos laboratórios, vai escapar da filosofia e da teologia e vai ser algo verificável. E aí a teologia e a filosofia vão ter que ser reescritas, a cristã pelo menos, e outras, né, que não são reencarnacionistas, como o geocentrismo e o heliocentrismo. Quando ficou provado absolutamente que a Terra girava em torno do Sol, todo mundo em algum momento, teve que se dobrar a isso, ok? Então, a Terra, né, deixou de ser, o geocentrismo acabou, ele era adotado teologicamente e isso detonou. Por isso que a gente tem que entender que os Vedas e os Upanishads, eles tratam de um assunto específico. Eles não tratam de assuntos que a ciência pode tratar. Outros meios de conhecimento existem para isso. A Índia chama isso de pramana, não é, Marcelo? Pramana é meio de conhecimento, ok? Então, os meus olhos são um meio de conhecimento. Pratyaksha são os órgãos dos sentidos, Jnanendriyas, os órgãos de conhecimento. Eles me dão conhecimento do mundo. E se você observar todo instrumento científico, de alguma maneira, amplia a minha capacidade de observação. Não? Então, um telescópio, um microscópio. E eu tenho, então, 6 pramanas, 6 meios de conhecimento. O pramana, o meio de conhecimento para o ser, para Deus, é Vedanta, é um meio de conhecimento. E para quem é cristão espírita, os evangelhos são um meio de conhecimento. Eles não são um código moral. Você pode extrair uma ética dos evangelhos, do Novo Testamento, como do Antigo Testamento. Mas eles não foram escritos com a intenção de regular a vida das pessoas. Os evangelhos do Novo Testamento é como Vedanta. Ele foi escrito para levar o indivíduo ao autoconhecimento, ao conhecimento de si mesmo. Tá? Então, nos Vedas, os 4 Vedas são 4 Vedas, e eles são divididos, um Veda só, mas eles são divididos em 4. Rig Veda, Ayurveda, Samaveda e Atharva Veda. Todos os Vedas, os 4 Vedas, quem fez essa divisão foi Vyasadeva, foi um grande sábio. Porque não existia escrita e os hindus precisavam escrever. Eles precisavam transmitir isso oralmente. Então, eles dividiram os Vedas para que ficasse mais fácil famílias de brahmanes diferentes se especializarem no conhecimento de um dos Vedas. Tá? Então, ficou mais fácil, é como se eu dividisse uma única coisa em 4 e cada pessoa decorava uma parte deles e depois juntava tudo. Juntava as 4 pessoas e a gente tem os Vedas inteiros. Então, os Vedas, eles foram divididos por isso. Tá? E os Vedas, eles tratam de todo o conhecimento humano. Tá? Veda
é uma palavra para conhecimento, para sabedoria, tá? Então, da Vidya, que é da sabedoria. O Veda, então, são 4. E cada um dos 4 é dividido em 2, tá? Então, era um Veda só, foi dividido em 4. Deixa eu ver aqui. 4. E cada um deles foi dividido em 2, ok? Então, eu tenho uma parte inicial dos Vedas e uma parte final do Veda, tá? De cada Veda. Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda e Ayurveda. Então, eu tenho 4 sessões. Então, são 8, né, se você dividir cada um dos 4. Então, a parte inicial dos Vedas é chamada de Karma Kanda, ou seja, Kanda é parte, Karma é ação. Então, a parte inicial dos Vedas trata de ação, como o homem age no mundo, o que ele deve fazer. Então, são os rituais, os hinos de louvor, os mantras no pensamento mágico, para você poder conseguir coisas. Então, o Karma Kanda, ele lida exatamente com as questões de artha, que é segurança pessoal, conforto, kama, que é desejo, que é anseio de prazer pelas coisas, seja de que prazer for, tá? Quando você tem prazer por música ou literatura, isso é kama, tá? Se você quer dinheiro, se você quer conforto, segurança, né, isso é artha, tá? E se você quer fazer as coisas direito, se você quer conseguir artha e kama, né, segurança e prazer, dentro da lei cósmica, criada por Ishvara, o Senhor, que é o governador. Ishvara é aquele que governa. Isha. Então, é uma Upanishad chamada Isha, que é a Isha Upanishad, que ela trata do Senhor, né? Exatamente dessa questão entre ação e conhecimento. Então, o Senhor, né, tudo que é regido pelo Senhor está submetido a leis cósmicas muito exatas. Então, nós vivemos num cosmos e não num caos. Então, tudo é ordenado, tudo é organizado. Então, o Dharma, que é aquilo que sustenta o indivíduo, aquilo que sustenta o universo, aquilo que estrutura qualquer coisa, deve ser seguido pelas pessoas, a fim de que elas alcancem prazer e segurança em suas vidas, porque todo mundo busca prazer, todo mundo busca segurança. É natural e não tem nenhum problema nisso. Mas isso deve ser feito sempre alinhado com a vontade divina, sempre de acordo com os Shastras, de acordo com a literatura sagrada, os textos sagrados, tá bom? Então nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento também, no Novo Testamento. Toda religião tem uma base ética, tem uma base comportamental, onde o indivíduo é qualificado para compreender a verdade. Então, a segunda parte dos Vedas vai tratar de conhecimento. Então, pessoas que estão inseridas dentro do contexto universal da busca pelo sagrado, elas estão no mundo. E no mundo você busca segurança. No mundo você busca prazer. Só que isso é feito dentro do Dharma. Então, o Karma Kanda, ele ensina o indivíduo a manter uma relação com o sagrado, com o divino, de tal forma, né, que ele reconheça que ele não tem o controle de todas as coisas. Então, mesmo ele querendo as coisas, mesmo ele fazendo tudo certo, ele reconhece que ele teve outras existências, que ele tem karma, que existem situações ambientais que ele não tem nenhum tipo de controle, mas que outras divindades ou deidades, ou os devas, né, eles têm. Então, as orações, os hinos, são dedicados a essas entidades transcendentais como um reconhecimento de que existem forças operacionais, sutis, que regem o mundo em que nós vivemos. Bom, mas, de qualquer forma, se as pessoas fossem plenamente satisfeitas e felizes, elas não precisariam dos rituais, né, de cumprir determinadas obrigações sociais e tal, né, para poder conquistar felicidade, porque
não, elas já saberiam essa felicidade. Isso bastaria. Por que não basta? Porque o próprio fato do indivíduo estar fazendo rituais implica que ele tem receios, medos, insegurança, falta alguma coisa para ele, que ele quer ser preenchido, senão ele não faria o ritual. Não, ritual para ter um filho, ritual para ter fortuna, ritual para ter uma boa colheita, ritual para vaca dar leite, ritual para chover, ritual para conseguir um marido, ritual para tudo, para ter uma família, para prosperar. Então, a via, o ritual para uma pessoa quando morre, pinda, é um ritual para o indivíduo ir bem em direção ao norte, não ao sul do mundo pós-mortem, né, na cosmogonia hindu. Então, por quê? Porque é natural que o indivíduo, né, sinta que ele não está preenchido, se ele não estiver preenchido. Então, veja só, a própria ritualística do Karma Kanda indica a insuficiência dela, porque senão bastaria fazer aquilo e tudo estaria resolvido, mas não está. O que acontece é que o indivíduo vivendo dentro do Dharma e amadurecendo, ele vai verificando que mesmo ele satisfeito, né, atendido, eu não vou dizer satisfeito, mas ele é atendido por Deus, por Ishvara, pelos Devas, né, ele continua insatisfeito. Sempre falta alguma coisa, sempre ele quer alguma outra coisa. Então, ou ele perde alguma coisa e surge o sofrimento, uma doença, uma morte, a perda de uma situação econômica ou social, o sujeito cai em desgraça lá com o Maharaja, sei lá, qualquer coisa. O fato dele ter também não garante que ele não vá perder. E o fato dele ainda não ter, não significa que em algum momento ele terá. Então, há sempre, todas as experiências do homem no mundo, os hindus entendem isso há milhares de anos, elas são uma mistura de alegria e de dor. Exatamente por causa dessas situações que nós colocamos aqui, de insatisfação, de impermanência, né, de não identidade com as coisas. Tá? Então, esse é o problema central do homem. Então, a segunda parte dos Vedas, né, que é a parte final dos Vedas, tanto do Atharva Veda, do Rig Veda, do Sama Veda, como do Ayurveda, né, esses quatro Vedas, a parte final deles, né, trata do conhecimento do ser. Tá? Então, ele é chamado de, como é conhecimento, a palavra é Jnana, ou Jnana, Jnana Kanda. Então, é a parte do conhecimento. Então, nós temos Karma Kanda e temos Jnana Kanda. Tá? Então, nós temos primeiro como o indivíduo age no mundo de forma adequada, dentro do Dharma, onde isso é ensinado, e depois o conhecimento, né? Jnana Kanda. Eu fico com Jnana Kanda, que é a parte final dos Vedas. A parte final dos Vedas é Vedanta. A palavra para definir final dos Vedas, Anta, né, é Vedanta. Então, Vedanta é o final dos Vedas. E o final dos Vedas, nós encontramos nos 4 Vedas todas as Upanishads. Tá? Então, as Upanishads são textos de Vedanta. São textos do final dos 4 Vedas. Então, são 108 Upanishads, né, classicamente definidas. Mas 10 são importantíssimas, né, ou 12 ou 14. Eu aconselharia que vocês lessem 14, mas 10 delas são muito importantes. Tá? Então, você tem a Isha Upanishad, a Kena Upanishad, a Katha Upanishad, Prashna, né, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya e Brihadaranyaka Upanishad. São essas 10. Ninguém pode desencarnar sem estudar. Tá bem? E vocês vão estudar com o Paturi essas Upanishads. São textos fabulosos. Eles são textos de pós-doc, de pós-doutorado. E por que eu estou dizendo isso?
porque não há nada superior a esse conhecimento. A Bhagavad Gita, que o Paulo falava, que o Marcelo também estava tocando no assunto, é considerado o quinto Veda. O texto é tão importante, você não vai conseguir, não consigo ler as Upanishads. Elas são textos curtos, não são longos, não. A Gita tem 700 versos, os Upanishads têm muito menos versos, tá? A Isha, o Upanishad, tem 18 versos, tá? Então, a Bhagavad Gita é considerado o quinto Veda, ou então uma Upanishad, tá? Então, o que é Upanishad? Upa é próximo, muito perto, tá? Então, quando um indivíduo se senta próximo, perto do guru, do seu mestre espiritual, ele está fazendo Upasana. Asana é postura. Então, a postura próxima, de se aproximar, de estar perto. Imagine, vocês são cristãos, Marta e Maria. Jesus está na casa delas, das irmãs. Marta está trabalhando, está distante. E Maria fica perto. Ela está sentada aos pés de Jesus. Tá? Isso é Upasana. Então, Upa, ou Up, é estar perto. Ni é um conhecimento exato sobre alguma coisa. E Shad é um esgotamento. É uma conclusão final. É um conhecimento, onde você destrói, né, aquilo que impedia de você realizar. Então, o Upanishad, tá? Então, o Shad é um conhecimento. Ele tem essas três possibilidades de tradução. Tá? Aqui, no Vedanta, a gente usa a ideia de Shad como conhecimento. Então, o conhecimento, né, é exato daquilo que está próximo, daquilo que está perto, tá bom? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque normalmente as pessoas, quando falam de Deus, quando falam do transcendente, do sagrado, elas o colocam distante, elas colocam afastado, distante e diferente. Ele é poderoso, ele é universal, ele é insondável, incognoscível, ele é majestoso, sem atributos ou com atributos, mas com os atributos eu sou nada perto dele, entendeu? Então, mas as Upanishads, elas têm uma conclusão fantástica, né, de que você é um buscador. De quê? De felicidade. As pessoas querem kama, artha, querem segurança, prazer, porque elas querem ser felizes. No fundo, elas querem ser felizes. Quando você quer mudar alguma coisa na vida, em verdade, você não quer mudar a coisa. Pare e pensa. Né? Você quer mudar o seu estado interior, seu estado interno. Eu não quero mudar o carro. Eu quero mudar o carro. Por que eu quero mudar o carro? Porque eu vou ser mais feliz com um carro novo. Eu quero mudar de endereço, quero ir para um apartamento maior. Por que eu quero isso? Porque eu vou ser mais feliz. Eu quero mudar de relacionamento. Por que eu quero isso? Porque eu quero ser feliz. Então, prestem atenção numa coisa. Qualquer movimento que o indivíduo faça no mundo, para mudar o mundo, em verdade, o que ele quer é uma mudança nele. É uma mudança do estado mental dele. Isso é um fato. Eu acho muito difícil você discordar disso. Senão você não mexe em nada no mundo. Não é isso? Não, eu não quero mudar nada. Você não quer mudar nada, então você está iluminado. Né? Porque as pessoas iluminadas falam que Jesus falou na cruz, tetelestai, né? Tudo está consumado. A gente estudava a Bhagavad Gita com o grupo, e o último sloka, o versículo do capítulo 15 da Gita, né, Krishna diz que o indivíduo que tenha esse conhecimento, um conhecimento superior, que ele é um segredo, esse conhecimento é um segredo, do qual não há nada acima dele. Essa pessoa, ela tem tudo que ela está livre dos deveres, ou seja, do Karma Kanda, né, dos Vedas. Ela não tem mais nenhuma obrigação
não tem mais nenhum ritual, porque tudo que ela tinha que fazer já está feito, está resolvido. Por quê? Porque as pessoas, elas querem fazer coisas para que elas sejam felizes. Então, elas entram no domínio da ação para que aconteça alguma coisa na vida, no ambiente, e ela se torne, seja feliz. Como se a ação pudesse produzir ser. Ora, a ação só serve para 3 coisas, ensinam os Vedas, as Upanishads. Então, serve para trazer à existência algo inexistente. Algo não existe, passa a existir. Esse computador que eu estou falando, ele não existia. A ação serve para conservar esse computador. Aqui, deu um probleminha aqui. O computador limpo, eu limpo e tal. Essas coisas. O computador funcional. Vai chegar o momento que esse computador não terá mais serventia, ou ele vai ficar será destruído. Por ação. Ações só servem para existir alguma coisa. Existência alguma coisa, ou para algo da existência à inexistência. Okay? Observem, eu estou falando de existência. Não estou falando de coisas diferentes. Tudo bem? Realidade é uma coisa, existência é outra coisa. Existem coisas que não são reais. Nem todas as coisas que existem são reais. Papai não existe, mas ele não é real. Tudo bem? O unicórnio existe, mas não é real. Por que ele existe? Porque ele existe na televisão. Eu já vi na televisão, já vi o unicórnio com na cabeça. E já vi também aqueles que eu esqueci o nome deles. Pegasus. Não, então, tá na mitologia grega, eu vi na televisão, já vi no cinema. Então, existe. Papai Noel existe também, eu vejo na rua, vejo na calçada. Minha mãe disse que ele existia e ele existe. Papai Noel existe. Ele só não é real. Ok? Não é real. E aí, isso é uma coisa que fica muito clara no Vedanta. Porque o objetivo. Oi, Luiz. Teu som ficou ruim. Você me ouve? Luiz, você me ouve? Alô? Alô? Deu problema no som. Alô, gente? Alô, gente? Vocês me ouvem?
Bom, presentes: Dani Deluna, Cristina Camargo, Cláudia Lapa, Vera Lúcia, André JK Game, Fred Ciaria, Anete Falcão, Renata Albuquerque, Mônica Moraes, Denise Melo, Deise Marques, Andréia Benroider. Oi, Luiz, não te escuto. Você me ouve? Elizabeth Carvalho pergunta: você me ouve, Luiz? Elizabeth Carvalho pergunta: poderia explicar quem são os Vedantinos e essas escolas de estudo dos Vedas, Dvaita e Advaita? Rosário Conceição. Gladys Serra, Sérgio Murilo Ramos de Paiva, Flávia Seabra Yoga, Elizabeth Faria. Abre o microfone, Luiz. Está fechado o teu microfone, Luiz Mário? Oi. Oi, perguntaram aqui sobre essas escolas vedantinas. Você podia explicar melhor o que são elas? Então nós temos 3 escolas de Vedanta. Assim como existe um cristianismo, o cristianismo era uma coisa só, e com o tempo houve divergências. Aí você teve um cristianismo ortodoxo, oriental, um cristianismo latino, né? O cristianismo latino se dividiu, né? Houve uma reforma da igreja. A reforma aconteceu na igreja de Roma, não aconteceu nas igrejas orientais, ok? Então você tem, aí por aí já tem três tipos de cristianismo básico. Aí surge um espiritismo, né? Você tem um 4º tipo de cristianismo. Então, as escolas de Vedanta, em verdade, só existe um Vedanta. O Vedanta são os Upanishads. A maneira de interpretar o Vedanta é que diverge de uma visão para outra. Então, na Índia existem os darshans. Darshans são visões. Darshan é visão, que é uma palavra que poderíamos traduzir para a língua do nosso idioma como filosofia, tá? Uma maneira de ver as coisas, tá? Por isso que eles usam a expressão darshan. É uma maneira de ver, é um ponto de vista, é uma perspectiva. Eles não têm a pretensão, eu tenho a verdade e você não tem. Eu estou dizendo assim, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, do meu darshan, o darshan, a maneira como eu vejo é assim. Então, o Vedanta, como ele fala do ser, qual é a questão fundamental do Vedanta? É o ser, a natureza de Brahman, que é Atman, né? Brahman, o vasto Brahman, é o inefável, é o Senhor, é consciência pura. Atman é uma palavra equivalente. Então, na Índia existem 6 darshans, tá? E eles vêm em duplas. Uma dupla é Yoga e Sankhya. A outra é Vaisheshika e Nyaya. E outra é Purna, né? Vedanta. E são os Vedantas, vamos colocar assim. Então, o Vedanta ele tem três escolas clássicas. É o Vedanta Advaita, o não dualista, o Vishishta Vedanta, que é o não dualismo qualificado, ou monismo qualificado,
E você tem o Dvaita, o Vedanta dualista, onde há uma separação entre Krishna, entre Ishvara, entre o Senhor, tá? E a alma, Diva. Então, o que existe? Existe Brahman, existe Deus, o Ishvara, quando ele se manifesta como Maya. Maya é a maneira dele aparecer no mundo, de fazer o mundo, não é nem de aparecer no mundo, é de criar o múltiplo, o diverso. Então, o Brahman, né, ele pode ser visto como universal, ele pode ser visto como pessoal, basicamente assim, ou um meio caminho entre os dois. São os 3 tipos de Vedanta, tá, que a gente tem. As pessoas chamam de monismo, mas é não dualismo, de Shankara. Você tem o Vishishta Vedanta do Ramanuja, né, que é uma passagem do não dualismo para o dualismo, onde você olha para Deus como uma pessoa, como um indivíduo, como alguém separado de você, ok? Então, surgirão então sábios nessas três grandes escolas de Vedanta, e todas elas estão certas. Você não pode dizer que a luz é partícula dual, tá certo? Porque a natureza da luz ela é dual, ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Mas se eu disser que ela é só partícula, eu estou errado. Se eu disser que ela é só onda, eu estou errado. Mas se eu disser que a luz é onda e partícula, eu estou bem mais próximo da realidade fenomênica da luz. Então, Deus é pessoal e impessoal ao mesmo tempo. Okay? Ele é manifesto e imanifesto ao mesmo tempo. Então, é isso que os Shastras concluem. Shastra é uma palavra que significa arma ou literatura sagrada. E os Vedas, eles são Shrutis, tá? Então, toda a literatura sagrada da Índia é um Shastra. O Shruti é aquilo que é ouvido, que foi revelado, não é construção da mente humana. Tudo bem? Então, Shankaracharya escreveu alguns livros. Eles não são Shrutis. Tá? Shruti foi Deus que deu para a humanidade. Então, por exemplo, quando Jesus ensina os evangelhos, é um Shruti. Porque ele diz assim, o que eu vi não é doutrina minha, mas eu ouvi de meu pai. Olha que interessante. O Antigo Testamento, por exemplo, o decálogo todo, né, do Êxodos, as 10 leis são divinas. Aquilo é Shruti. Shruti porque foi dado. Moisés não subiu e ficou imaginando o que Deus deve pensar e tal. Não. Ele ouviu, foi mostrado por Deus. Então, os Vedas são Shrutis. E o Vedanta, como ele faz parte dos Vedas, ele é Shruti. Ele é algo que é inquestionável no sentido de realidade. Não é? O que ele ensina é aquilo. A forma como eu interpreto, como eu quero interpretar, depende de mim. Não é? Eu posso montar um experimento para ver a luz como partícula, ou posso montar um experimento para ver a luz como onda. Depende de mim. Por isso que a física quântica ela é muito próxima dos ensinamentos védicos. E eles usam imagens védicas, os físicos, para poder dar compreensão às pessoas no nosso mundo não quântico, né, onde a gente experimenta a nossa realidade macroscópica aqui, com os efeitos quânticos muito pequenos. Então, mas eles, para explicar o que existe lá, o que nos fundamenta, o que nos sustenta verdadeiramente, eles usam imagens védicas, por incrível que pareça. Não é exatamente por isso. Então, porque o Vedanta fala daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental para o ser. Então, mas eu posso montar experimentos para ver a fatia da realidade que eu quiser. Ver como eu quiser. Eu quero ver Deus impessoal, eu quero ver Deus pessoal. O fato de eu ou de alguma pessoa, eu aqui é qualquer pessoa,
seguir uma tradição ou outra é questão de foro íntimo. É como você ser um cristão católico, ou protestante, ou espírita. No fundo, você é devoto de Jesus, isso que importa. E o que você está procurando entender são os evangelhos. E o que a gente quer entender é o Vedanta, são as Upanishads. E todos os textos. A gente tem que incluir a Gita aqui, tá bom? Nessas 10 Upanishads que eu falei. Então, do que vai tratar o Vedanta, de uma forma ou de outra? Da natureza do ser, da natureza de Brahman. Né? Quem é, para um dualista, eu vou querer saber quem é Krishna. Se eu sou um Dvaita, um Advaita, eu quero saber sobre Brahman, sobre o ser transcendental. Então, quando ele se manifesta, isso na cosmogonia hindu, nos textos de Vedanta, para ele se manifestar, ele precisa de um poder para isso. Porque ele é consciência pura. Então, ele, sendo ele tem que parecer múltiplo, muitos, diversos. Né? Então, quando eu olho para o mundo, eu vejo diversidade, eu vejo multiplicidade, eu vejo complexidade. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso, por isso que o caminho transcendental é voltar para a compreensão, tentar entender quem eu verdadeiramente sou, qual é a minha natureza original, essa totalidade que eu sou. Então, ele precisa de Maya. Maya, né, é aquilo que não é. As pessoas traduzem como ilusão. É uma interpretação. Falar que é ilusão é uma interpretação. Maya é aquilo que não é. É o poder de tornar possível o impossível. E o que é? O que é isto? É fazer com que o pareça muitos. É isto. Então, qualquer coisa que esteja inserida no tempo, no espaço, dentro e do composto, é feito de Maya, feito dos elementos que compõem o universo denso e sutil. Fala, Paulo. Ô, Luiz, o que dizer para aqueles que não conhecem o hinduísmo, os Vedas, que falam que na Índia tem vários deuses, que o ser humano volta a ser cachorro, e etc. e tal? As pessoas são ignorantes, né? Fazer o quê? Não, a ignorância é uma coisa patética, né? Quando eu estudei filosofia, eu tinha um professor, o José Américo, ele ensinava Platão, e ele falava assim, olha só, as pessoas são de dois tipos, as pessoas que têm doxa e as pessoas que têm episteme. Doxa é opinião, episteme é conhecimento. As pessoas dão a sua opinião sobre as coisas. Elas não sabem as coisas, elas dão opinião. Elas ouviram falar e reproduzem sem refletir, sem conhecimento, sem investigação, aí falam bobagem, é lamentável. Mas os hindus estão longe de serem politeístas. Né? O que existe na Índia é enoteísmo. Né? Existe Brahman, Deus único, e existem vários deuses que são potências celestiais que participam da confecção, da criação do universo. Okay? Então, e os hindus reconhecem nitidamente essa diferença. Tá? E para a gente fechar aqui, fechar com uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre felicidade. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Por que o homem é infeliz, então? O homem, se a lei natural é a felicidade, e o ser humano é um ser natural, ele deve se ler desta maneira, que nós somos da natureza da própria felicidade, não é verdade? Pare e pense. Sim. Não é isso? Então, essa é a questão fundamental do Vedanta, que é a questão fundamental do cristianismo. Porque eu sendo da natureza da felicidade, ou seja, a felicidade é natural, é uma lei natural, então por que eu sendo um ser natural não sou feliz? É porque eu não me experimento dessa maneira. Isso é ignorância. Então,
em verdade, eu sou da natureza da felicidade. Eu não sou feliz ou infeliz, eu sou felicidade. Como eu não me percebo como da natureza da própria felicidade, que é a minha natureza, e está escrito aí no Livro dos Espíritos, tá? Que é uma resposta védica, né? Então, o que me resta? Buscar a felicidade nas coisas do mundo. Então, eu passo a acreditar que quando eu alcanço algum objeto do meu desejo, para o meu prazer ou minha segurança, eu consegui a felicidade. Para minha surpresa, quando eu consigo o objeto muda, ou a minha mente muda, alguma coisa muda, e eu não sou mais feliz com aquele objeto. Não é isso? Ou então surgem outras necessidades e eu me percebo infeliz de novo. Então, por que eu sou infeliz? Eu sou infeliz porque eu sou ignorante da minha verdadeira natureza. E o que o Vedanta faz como meio de conhecimento? Ele elimina essa ignorância. Então, ele me dá aqui e agora, nesse mundo, nesse momento, uma experiência de mim mesmo, um conhecimento de mim mesmo como sendo felicidade. Eu sou felicidade. Eu sou consciência. Chit. Eu sou Ananda. Porque eu sou Ananta. Infinito. Eu sou infinito. A minha natureza é infinita. Portanto, Ananda. Felicidade. Por quê? Porque eu sou consciência. Eu sou uma consciência que é infinita, que é felicidade e que é existência, que nunca acaba. Então eu sou eu mesmo o tempo todo. Não importa nessa existência, numa próxima existência, em 10 existências atrás, quem eu sou? Eu sou aquele que sou. Tanto é que Jesus diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele coloca no presente, ou seja, antes que Abraão fosse, antes de Abraão existir, Jesus é. Ele é o que ele é. Ou seja, é um ser fora do tempo, é um ser fora do espaço, onde o espaço e o tempo estão dentro dele. O que é estar fora? Não é que o espaço e o tempo estão aqui e ele está aqui. Não, porque já seria um espaço fora do outro espaço. Não tem sentido. Estar fora do espaço-tempo significa que o espaço e o tempo estão dentro dele, como categorias da sua própria mente, e não como entidades reais, né, no sentido de realidade independente, uma realidade por si mesma. Nós somos, né, da natureza do ser. Nós somos verdade, nós somos consciência, nós somos felicidade. É isso que nós somos. Então, toda a trajetória evolutiva do ser humano, né, em suas múltiplas existências, é uma busca, né, pela compreensão dessa felicidade que nós somos. E todas as vezes que eu encontro eu sou um buscador de felicidade. Eu sou infeliz, eu sou um buscador de felicidade. Aí quando eu encontro a felicidade, eu quero ter um iPhone, sei lá, esse iPhone, eu preciso desse iPhone aqui para ser feliz. Aí eu consegui o iPhone, comprei o iPhone. Quando eu consigo o iPhone, eu posso querer o iPhone, não tem nenhum problema, mas não para ser feliz. Porque se eu não conseguir o iPhone, eu não vou ser infeliz por não ter o iPhone. Mas se eu quero o iPhone para ser feliz, eu tenho um problema sério. Né? Porque quando eu consigo o iPhone, agora eu tenho medo de roubar o iPhone. E pior, eu dou crédito à ideia de que ter conseguido o iPhone me deu felicidade. Que a felicidade veio pela conquista do iPhone. Em verdade, a minha experiência de felicidade com o iPhone é que o buscador de iPhone desapareceu. Não existe mais nenhum buscador. Não existe objeto buscado e não existe busca. Por isso mesmo, eu me experimento a mim mesmo como pleno e como da minha própria natureza. Portanto, felicidade não depende de objeto. Aí eu tenho que concordar aí com o seu Livro dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo. Não pertence. Não pertence. A felicidade não pertence aos objetos. Não é do mundo, não é dos objetos. A felicidade é minha. Então, quando eu quero mudar alguma coisa, em verdade, o que eu quero é uma mudança em mim, sem perceber que eu já sou isto que eu procuro. Que mudança que eu quero? Eu quero uma mudança da insatisfação para a satisfação. Né?
de uma coisa impermanente para uma coisa permanente, de uma coisa infeliz, de uma situação infeliz para uma situação feliz. Mas quem é que experimenta isso? Quando eu era criança, quem estava lá observando? Quando eu era jovem, quem estava lá? Agora que eu sou um idoso, quem está lá? Né? Sou eu mesmo. Eu, enquanto consciência, envelheci? Não. Eu, enquanto consciência, vou desencarnar algum dia? Não. Eu, enquanto consciência, nasci algum dia? Não. Como eu não nasci, eu não vou morrer. Eu acho isso fundamental. Então, se eu sou felicidade, todas as vezes que eu não me percebo feliz, eu imediatamente entendo, eu preciso praticar, então, Nididhyasana, que é uma contemplação, a partir de um conhecimento que eu já tenho, Manana, refletido sobre um Shravana, algo que eu ouvi do meu guru, do meu mestre, que eu sou felicidade. E eu vou fazer essa pergunta que você fez para mim mesmo. Mas por que eu estou me experimentando insatisfeito e infeliz? Se eu sou pleno, e se eu sou da natureza, da própria felicidade? A única resposta possível é que eu estou distraído, que eu estou desconectado de mim mesmo, né? Que eu estou longe ou distante naquele instante, num curto-circuito espiritual, onde eu não vejo quem eu verdadeiramente sou, senão eu não estaria vivendo um drama dessa natureza. Então, aproveitando a palavra desconectado, Cronos é implacável, chegamos às 18 horas, a prece é sua, da forma que você achar melhor. Eu? O mantra, então, prece, o que você quiser. Então eu vou cantar um mantra da Isha Upanishad, tá? Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Asato ma sargamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityor ma mritangamaya. Senhor, do irreal conduza-nos ao real, das trevas conduza-nos à luz, da morte conduza-nos à imortalidade. E que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Tá bom. Por transmitir o conhecimento. Obrigado, Sr. Paulo. Marcelo, desejo todo sucesso ao seu curso, que você detalhe essas poucas coisas que eu pude ter a oportunidade de falar no meio desses atropelos todos de internet, e que você pesque essas almas para Deus, verdadeiramente, e que elas se iluminem, tá bom? Que elas alcancem moksha. Bom, gente, e assim a gente encerra a nossa transmissão